nesta noite está realmente com a sua mente, seu coração voltado, porque Deus, Ele tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Você toma posse? Amém? Quero convidar a igreja para que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Amém? Nós estaremos lendo, amado, o finalzinho do versículo 2, versículo 23, 24, 25, e vamos iniciar no capítulo 3. Diz assim a palavra: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que o homem havia no homem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes disto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos? 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Aleluia. Os irmãos podem se sentar, amados. Amém, queridos? O tema da minha mensagem hoje é: você precisa nascer de novo. Amém? Você precisa nascer de novo. Era festa de Páscoa e Jesus estava em Jerusalém, e ele realizou ali, naquele lugar, muitos milagres, muitos prodígios. O cego enxergou, o paralítico andou, o mudo falou, o surdo ouviu. Jesus, ele fez maravilha ali naquele lugar. E a Bíblia diz que em virtude desses sinais que Jesus operava, muitos creram nele. E diz o texto que esta fé em Jesus não era uma fé genuína, era apenas uma admiração.
e era apenas uma reação ao poder de Jesus ao realizar grandes milagres. Essas pessoas acreditavam em Jesus, amados, mas o texto diz que Jesus não acreditava nelas. É o que o texto fala, olha, 23: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram nele, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos os conhecia. Essas pessoas acreditavam em Jesus, mas ele não acreditava nesse povo, porque a fé que estava tendo em Jesus não era uma fé salvadora, amados. Eles queriam aplausos, eles queriam ver milagres, mas na verdade Jesus conhecia cada coração, assim como Jesus conhece cada coração aqui nessa noite. Amém, amados? Glória a Deus. Era apenas uma admiração pelos sinais e prodígios que ele fazia. Então, dentre eles, essas muitas pessoas que acreditavam em Jesus e que acreditavam nos seus milagres, estava ali também, Nicodemos. Ele era uma dessas pessoas que de repente, a Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus. De repente ele queria fazer uma entrevista com Jesus, se aproximar de Jesus, para ver em Jesus falhas. Mas que podemos ver que Nicodemos, ele acreditava também em Jesus. Ao chegar a afirmar, que nós podemos ver em Mateus, em João capítulo 1, versículo 2, ele chega para Jesus e fala: Rabi, vejo que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, até o Nicodemos, ele entendia que aquilo que Jesus fazia vinha da parte de Deus. Amém, amados? E Jesus, então, ele sai de cena desses elogios acerca dos seus milagres. É como se Jesus falasse assim para Nicodemos: eu não quero discutir com você acerca dos milagres, desta fé que você tem em ver os meus milagres. Mais ou menos por aí, queridos. Eu tenho algo para te dizer, Nicodemos. Algo, Nicodemos, que vai mudar a sua história, Nicodemos. Algo que é o melhor para a tua vida, Nicodemos. Algo central, algo vital e essencial para a tua vida, Nicodemos. E é isso que Jesus está falando com você nessa noite. Amém? Ele tem algo especial, que não existe nada melhor do que você ter Jesus e ter a certeza, em quem você tem crido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então, meus queridos, Jesus, ele falou para Nicodemo: eu tenho algo importante para a tua vida, eu quero tratar com o seu coração, e eu quero tratar de um assunto, porque sem ele você não pode ser salvo. Você, Nicodemos, precisa nascer de novo. Amém, irmãos? E é esse assunto que eu quero tratar com você nessa noite. Amém? Você, como está a sua vida? Como você tem caminhado? Eu posso fazer essa pergunta com você com muito carinho. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Essa é uma pergunta séria, amados, porque entendemos que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela tem poder para nos transformar. Amém ou amém? Amém. Aleluia. Então Nicodemos, ele vai até Jesus, ter com Jesus de noite. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um camarada exemplar. Ele era uma pessoa conhecedor da palavra. Nicodemos conhecia a Bíblia, irmãos.
ele era o doutor da lei, amados. Nicodemos, ele era uma pessoa que jejuava 2 vezes na semana. Nicodemos, amados, ele era uma pessoa que quem olhava para Nicodemos via, né, o quanto ele era uma pessoa boa. Mas não basta apenas você ser bom, não basta apenas você ter uma vida, né, que as pessoas olham, olha aquele irmão, é um exemplo. Mas se verdadeiramente ele não nasceu de novo, amados, amém? Nicodemos, ele era um homem religioso, amados. Ele conhecia a Bíblia, ele conhecia os profetas, ele lia a Torá, ele se aprofundava na palavra, irmãos. Mas nós podemos ver que ele ainda não tinha nascido de novo. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele chega para Nicodemos e fala, ele vai ter com Jesus e fala com Jesus: Rabi, veja que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Interessante que ele faz uma pergunta a Jesus, Jesus leva para o outro lado. Jesus fala assim: na verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode ser isso? Por acaso eu devo voltar ao ventre da minha mãe, nascer de novo? E Jesus dá outra resposta a Nicodemos e diz, Jesus responde a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus amados, muitas pessoas às vezes estão na igreja 10, 5, 15, 20 anos e ainda não tiveram encontro com Cristo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você, aonde você estiver, não precisa você falar, mas se você abrir teu coração para Jesus e falar com Jesus: Senhor, hoje eu quero te conhecer, Jesus, ele pode realizar um grande milagre na tua vida nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você crê? Amém? Meus amados, Jesus, ele recebe essa visita de Nicodemos, amados. E eu tenho certeza que essa visita de Nicodemos, ela ficou marcada na história, amém, irmãos? Porque quando Nicodemos, ele chega para Jesus e ele fala com Jesus: como é que pode? Eu devo entrar no ventre da minha mãe, nascer de novo? E Jesus chega para ele e fala com ele. E Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe o que é nascer da água e do Espírito que Deus está falando? Não é algo envernizado, não é uma reforma. Esse nascer que Deus fala, é como se fosse a criação de algo. É porque Deus faz algo novo na nossa vida, amém ou amém? Eis que tudo se fez novo em nossa vida, é um novo pensar, é uma nova forma de agir. Você passa a ser uma nova criatura em Cristo, amém, irmãos? E ele fala com Nicodemos mais, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis eu ter dito necessário nascer de novo. Quando Jesus fala, você precisa nascer da água e do Espírito, amado. A gente pensa assim, é batismo, né? Você precisa se batizar, não é assim? Nascer da água e do Espírito, eu vou me batizar, eu nasci da água e do Espírito. Mas não é bem por aí, querido. Porque quantas pessoas são batizadas e ainda não nasceram de novo? E eu quero contar uma experiência para vocês, querido, amém? Eu me lembro, eu tive um bom tempo na igreja, eu tinha um ministério de louvor, né? Cheguei na época de gravar um CD e tudo, e foi passando o tempo, querido, eu fui percebendo, né,
foi passando o tempo, eu tinha esse ministério de louvor, e eu me lembro que eu me afastei na época, eu tinha um comércio, você sabe, comércio frente, e no começo eu não abria os domingos, passei a abrir os domingos. Uma brasa fora do Brasil, o que acontece? Ela se esfria, é assim que acontece, até se apagar. E às vezes eu falava para minha esposa: olha, o pessoal nem ligava para mim, e a gente sabe, o inimigo já começa trabalhando, né? Ah, você não fez falta, que é uma coisa assim. Hoje eu não pensaria assim, tá, queridos? Hoje eu não pensaria assim, mas eu me lembro que tudo isso, amado, foi enchendo dentro de mim. Ah, ninguém ligou para mim, eu me afastei mesmo. Aí levei um período longe da igreja, longe da presença de Deus. E eu me lembro que às vezes eu ia em alguns lugares e eu me sentia um peixe fora d'água. Às vezes eu estava em alguma festa que tinha ali, né, cerveja, eu me sentia, eu vi que ali não era o meu lugar. Mas eu me lembro que uma vez um show de Fernandinho, e quando eu fui naquele show de Fernandinho, amados, eu me lembro que veio um pregador lá dos Estados Unidos, e ele, me lembro do texto que ele estava pregando que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E tinha um tradutor no dia, e esse tradutor, chegou um momento que aquele pregador, foi Mark Smith, era ele que estava aqui em Campos. E eu me lembro que quando ele falou assim: não, deixa eu falar em português. E ele começou falando, ele falando em português, e deu para me entender perfeitamente o que ele estava falando em português. E ele falou que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E aquela palavra foi entrando no meu coração. E ele falou: olha, não é no natural que nós adoramos a Deus, é uma linha acima, é no espiritual. Nós precisamos descer do trono. E ele falando ali, eu estava entendendo perfeitamente, porque quando Deus quer usar alguém, amado, para salvar pessoas, às vezes vem de longe para operar grandemente naquele momento. Naquele momento eu tenho certeza que aquela palavra foi para mim. E vamos falar assim: ah, mas eu fazia parte do louvor, estava ali na igreja, mas meus queridos, eu vim perceber que eu ainda não era um verdadeiro adorador. E eu, às vezes, estava ali dedicado. Por quê? Por isso que eu falei, a gente vai estar pregando em João e a palavra nos confronta. Amém ou amém, irmãos? Vai nos levar, a gente vai falar de bênção, vamos falar de multiplicação, nós vamos falar que Deus nos coloca no estreito, nós vamos falar, amém? Doa o que doer, porque a palavra precisa ter um confronto conosco para ver transformação em nossas vidas, amém ou amém, irmãos? Então, o que aconteceu? Eu largava identidade no seminário para pegar livro para estudar. Eu ainda não era adorador. Amados, eu vim entender depois que eu tive esse encontro com Cristo, que a adoração não é no natural, é no espiritual, amados, amém? É uma linha acima, queridos. É quando realmente você entende que é Deus que está no comando da tua vida. Porque muitas das vezes a gente fala: Deus está no comando da minha vida. A gente até cita Mateus 6,33, mas buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e demais coisas que serão acrescentadas. Mas muitas das vezes só de falácia e não de atitude, querido. E é isso que acontece, quando a gente acorda. Que se você é um verdadeiro adorador, quando você acorda, você fala com Deus, você abre o coração para Deus, você fala: Senhor, eu estou indo para o trabalho, Senhor, mas o Senhor está indo na frente, Senhor. O Senhor está ali onde eu estou, o Senhor está presente. Ó Deus, essa casa aí não é minha, Senhor, é o Senhor que é o dono da minha casa, eu apenas administro, Senhor. O Senhor que é o dono do meu negócio, eu apenas administro, Senhor. O Senhor é o dono da minha família. Porque eu tenho certeza, querido, se você pensa dessa maneira, você é um verdadeiro adorador. Amém ou amém? Amém. Por isso que é necessário nascer de novo. Nicodemos, ele era um homem exemplar, querido. Ele entregava o seu dízimo,
Seu pai ser pastor não quer dizer que você nasceu de novo. Sua mãe ser crente não quer dizer que você nasceu de novo. Não quer dizer se você está dízimo, não quer dizer que você nasceu de novo. Amém, amados? Porque o que faz você nascer de novo é quando você abre o teu coração e fala com o Senhor: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Quando você fala: Senhor, eu sou guiado pelo Senhor. Davi, ele entende isso, irmãos. Davi, ele fala: Senhor, eu tenho todos esses bens aí, mas isso aí não é nada. Não é nada diante do Senhor. Ele fala: eu não tenho outro bem além de ti. Tu és meu bem maior. Meus amados, a partir do momento que o homem entende que Deus quer governar a sua vida, amados, ele é um verdadeiro adorador. Ele nasceu de novo, amém? Tem que nascer da água do Espírito, nascer da água, nascer da palavra. Amém ou amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, ele continua essa conversa com Nicodemos. E ele fala assim, ó: não te maravilheis de ter dito, necessário é nascer de novo. Não é um pedido que Deus faz, amado, é uma ordem. Amém? É uma ordem que Deus dá, que é necessário nascer de novo. E ele fala: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amado, o vento sopra onde quer, amados. Você vê o vento? Ninguém vê o vento, né, queridos? Mas o vento assopra onde quer. É assim o Espírito, amado. O camarada está injetando droga ali na calçada. Se Jesus quiser soprar, ele sopra. O vento sopra na prisão, amados. O vento sopra no campo de futebol. O vento sopra em todo lugar, amados. Porque Deus, ele tem poder para isso. O Espírito Santo, ele faz, ele age na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, amados. Eu me lembro lá em Sapucaia, tinha um irmãozinho que chamava Alailton, conhecido como Mineiro. Você lembra, né? Ele era valentão. Ele era valentão mesmo. Mas um dia Jesus soprou na vida dele, queridos. E aquele homem virou um homem manso. Aquele homem, quando ia tomar banho, ele entrava às 6 horas e saía às 10 horas da noite, só orando. Quando via a gente, né, Sandra? Vinha abraçar a gente. E aquele ficou amoroso, ficou um homem doce. Porque é isso que Deus faz na vida do homem, amém, amados? Ele transforma a vida, irmão. O camarada, ele usava drogas, não usa mais drogas. Se ele roubava, não rouba mais. Porque ele foi transformado. O vento sopra, o vento assopra aonde quer, né? É o que diz o texto. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Nicodemos não estava entendendo nada, né, queridos? Ele estava ali diante do Salvador. Aí Jesus fala com ele, e Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Ele lia a Bíblia, mas só que havia umas vendas nos olhos dele. Havia uma venda nos seus olhos, que ele não conseguia enxergar a verdade, amor. Mas a palavra de Jesus, ela penetra no nosso coração, amém, amados? A palavra de Jesus, quando Jesus começa falando conosco, ele vai desembaraçando, ele vai tirando todo empecilho, ele vai trazendo esclarecimento, porque ele nos ama, amados. Porque ele quer ver você caminhando na sua vontade, ele quer ver você caminhando na sua presença, amém, amados? Então nós podemos ver que Jesus fala com ele: tu és mestre de Israel, não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que não sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creste,
Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E ele diz mais: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glórias a Deus. Amém? Jesus ele apresenta um fato histórico que ocorreu em Israel, amados. Quando o povo começou a murmurar contra Deus, então Deus enviou várias serpentes, amados, e aquela serpente matava o povo, ela picava o povo e o povo morria. E eles chegaram até a Moisés e falaram com Moisés: Moisés, fale com o Senhor, que muita gente está morrendo, eles estão perecendo. E Moisés fala com o Senhor, e Deus manda Moisés fazer uma serpente de metal, amados. E essa serpente de metal, ele diz, para colocar pendurada uma haste. Então Jesus, ele pega este fato e ele diz a Nicodemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, amém, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, amém, amados? Então, queridos, o que acontece? Tudo isso apontava que viria a acontecer com Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Senhor, ele fala aqui, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Ele está falando também da sua ressurreição. Amém, amém, amados? Aqui está um mistério aqui, olha o mistério que está aqui. Um dia, eu e você, nós fomos picados pela serpente. Amém? Pega essa aí. E o seu veneno é o pecado. A serpente simboliza Satanás. Nós fomos picados pela serpente. E Deus, ele falou: olha, vai vir um nascido da mulher. Você vai ferir o calcanhar, mas vai vir um nascido da mulher que vai pisar na sua cabeça. Então o povo levou muitos anos carregando esse veneno, que é o pecado, amados. Amém, amados? Então nós podemos ver, você não tem poder por si mesmo para se livrar desse veneno que é o pecado. É necessário que você olhe para Jesus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Você precisa olhar para Jesus, assim como o povo olhava para a serpente. Você precisa olhar para Jesus, querido, e dizer para Ele: Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo hoje. Eu abro minha vida para o Senhor. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Amém, amados? Glória a Deus. Interessante, quem está no lugar da serpente é Jesus, amados. Irmão, está entendendo? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado. Agora, querido, sabe o que combate o veneno? Quem sabe que combate o veneno da cobra? É o próprio veneno. Então Jesus levou o veneno, que é o pecado, Ele levou até o Calvário, querido. Amém? Então Jesus ali, na cruz do Calvário, Ele levou o peso do nosso pecado, Ele levou sobre si as nossas dores. Lá em Isaías 53, versículo 4, 7, vamos dar um pulinho lá? Olha o que o profeta Isaías fala sobre Jesus. Diz assim: verdadeiramente, 53, do 4 ao 7. Amém? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si.
e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas